É, pessoal, hoje é dia de novidades na DC. Será que realmente tem chance de acontecer um filme do Lobo? O Jason Momoa falou um pouco a respeito porque é a intenção dele fazer um filme do Lobo. E ele até disse que se for fazer, tem que ser rated R. A roteirista do futuro filme da Mulher Maravilha finalmente falou um pouco sobre a personagem. Vamos falar um pouco sobre essa expectativa do filme da Mulher Maravilha. E também tem um rumor envolvendo o novo jogo do Batman da Rocksteady. Antes o rumor falava que a gente ia ter um jogo do Batman do futuro, estilo Arkham, mas agora os rumores estão apontando para ser só um jogo da Rocksteady do Batman Arkham. Então vamos passar limpo todas essas notícias depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, considere de virar membro aqui da Batfamília na Batcaverna. A gente tem algumas recompensas bem legais. Todo mês a gente tem um sorteio que a gente faz nas lives. E você sendo membro, participa dos sorteios, você pode ganhar o salve aqui no canal. E você também pode participar do grupo do WhatsApp. É aquele negócio, a Batcaverna precisa dos membros para sempre manter uma receita recorrente para que a gente possa fazer os vídeos especiais, como o vídeo de áudio e queda que a gente fez do Brainiac e outros vídeos de história completa. Muito obrigado para todo mundo que é membro e continua apoiando. E se você quiser virar, você vai ser super bem-vindo também. Valeu, gente. Muito obrigado. E agora sim, vamos começar a falar sobre o Lobo. Primeira coisa, a DC Studios divulgou aqui a primeira cena do Lobo quando ele aparece no filme da Supergirl. Vamos dar uma olhada. Play, vamos lá, vamos ver o Lobo. Chegou batendo na mesa delas. Ó, matou o planeta inteiro, confirmado, né? Origem de Cisárnia. Dead left eye. Tá legal esse visual do Lobo, hein? E ele tá com um visual com o olho vermelho, né? Eu acho que ele tá assim. É, ele tá assim. É, tem que dar o zoom no celular aqui, mas ele tá. You're saying he wasn't. Eu sei que você estava aqui. A outra com medo ali, né? Fique sentada. Acho que vai... Ó, atenção, né? O que o Lobo vai fazer? Hã? Well, I am. eu sou um mentiroso, Que o Lobo tá legal no filme da Supergirl, o visual do Jason Momoa, cara, eu acho que tá, o visual é isso aí. Não acredito que dá pra fazer muito melhor do que isso, porque pra mim isso é o Lobo. O Jason Momoa nasceu pra ser o Lobo, sabe? Quando a DC Studios anunciou que o Lobo faria parte do filme da Supergirl, eu até achei que o Lobo ia fazer mais estrondo, sabe? Quando eles revelassem que ia ter um super hype, porque é o Lobo, é o Jason Momoa também, é um grande ator que sempre leva a gente pro cinema. Mas, apesar da DC Studios estar usando o Lobo no marketing, o balde de pipoca do Lobo, aquele teaser lá do Lobo, eu não vi, assim, um hype, né? A DC Studios tá usando todas essas cartas que tem. É Lobo, é Superman, é teaser final. E não consegue empolgar, né? Mas isso eu tô dizendo no público em geral. Porque, assim, ó, eu vendo aqui essa cena, eu acho muito legal. Eu acho que o Lobo é isso aí. Talvez a cena pudesse estar um pouquinho melhor, né, em termos de direção, é porque é pra ter uma tensão ali, né, é o Lobo, né, o que o Lobo vai fazer? É pra ser uma cena bem western, né, chega o bandido ali no salão, todo mundo fica olhando pra ele, né, ninguém sabe o que ele vai fazer, isso é legal, mas a direção podia estar num padrãozinho um pouquinho mais elevado, né, mas o visual do Lobo e a atuação do Jason Momoa, isso eu acho que tá ótimo. E bem, a DC divulgou esse clipe aqui do Lobo porque o Jason Momoa também começou a fazer aquela série de entrevistas e perguntaram pro Jason Momoa, né, se ele quer fazer o filme do Lobo. E eu vou ler aqui a resposta dele, porque eu acho que ela é bem curiosa e fala um pouco sobre a situação atual da DC Studios. O Jason Momoa disse assim, ó: precisamos construir uma base de fãs para isso. Não dá para simplesmente lançar o filme e esperar que todo mundo assista. É preciso preparar o público. Essa frase dele, assim, com certeza ele quer fazer o filme do Lobo. Tem até uma outra frase que ele diz que se é pra fazer o filme, que seja em rated R. E ele tá certo, o Lobo tem que ser rated R. O Lobo, quando ele tá nas HQs dos outros, né, não precisa necessariamente ser rated R, que a gente já viu isso nas HQs do Superman, nas HQs da Supergirl também, né, como a gente vai ver aqui no filme da Supergirl, ele não precisa ser sempre rated R. Mas quando ele tá sozinho, aí ele tem que ser rated R. Nesse ponto aqui, o Jason Momoa tá repleto de razão. Mas agora, a frase dele
que precisa construir uma audiência para isso, é o que eu queria conversar aqui nesse vídeo. Porque isso é uma coisa que a DC vem fazendo. O filme da Supergirl existe, mas ela foi introduzida no filme do Superman. Eles construíram a audiência ali. Eu tenho a sensação que isso é uma filosofia do James Gunn. Primeiro introduz o personagem num filme, como Superman, o Homem do Amanhã, e depois faz, né, o filme dessa pessoa ou uma série. Essa me parece que é a estratégia do James Gunn. Agora, quanto ao Lobo ter um filme, eu adoro o Lobo, eu acho que seria muito legal ter um filme dele, mas a gente tem que falar sério aqui, né? Um filme rated R do Lobo tem que ser um filme com um monte de fantasia, um monte de maquiagem, cenários, é um filme no espaço, um monte de efeito especial. Vai sair caro. Você não vai conseguir fazer um filme do Lobo por menos do que o valor que você gastou no filme da Supergirl. E aí você vai ter que fazer um filme rated R que vai ter que conseguir uma bilheteria de 400 milhões, 355 bilhões de dólares. E isso não é factível. Acabou de sair o filme do Mortal Kombat 2, que é mais conhecido que o Lobo, e ele não conseguiu nem fazer 200 milhões de dólares. E é um filme bom de Mortal Kombat. É um filme que, na teoria, deveria ter tido boca a boca. Não teve. Porque, no fundo, a galera não se importa tanto assim com Mortal Kombat. E o filme do Lobo ia estar mais ou menos nessa situação, sabe? Claro que eu, como fã, adoraria que fizessem o filme do Lobo, mas a realidade, eu acho que a gente tá muito distante dela. O que eu acho que dá pra torcer que aconteça é algum tipo de série do Lobo, ou especial do Lobo. É o próprio entrevistador, né? Ele cita aquele especial paramilitar do Lobo, que seria muito bacana ter esse tipo de filme, mas nunca iria acontecer, tá, gente? Esse tipo de filme aí que vão matar o Papai Noel, isso não vai acontecer, tá? Mas de qualquer jeito, uma série que é o Lobo fazendo suas missões, né, semanais, eu acho que super vale a pena. Eu só acho que a gente tem que colocar os pingos nos is, assim. Vamos colocar um filme de 170 milhões de dólares do Lobo. Mas você acha que ele vai recuperar o dinheiro, assim, sinceramente, rated R? Na situação que a gente se encontra com esses filmes de super-herói, o filme da Supergirl vai penar pra fazer 300 milhões. Não tá fácil, não adianta a gente querer achar que dá pra comparar os números da DC com a Marvel quando é Homem-Aranha, quando é Vingadores, até mesmo quando é Deadpool. Não dá, assim, é outra expectativa. O Lobo, ele é muito mais personagem que o Deadpool, tá? Mas ele não é tão popular. É o que o Jason Momoa falou aí, você tem que construir a audiência. Pra mim, eu acho que é o melhor jeito de fazer isso, talvez colocando ele no filme do Homem do Amanhã, que seria bem bacana, já que a gente tem um histórico de enfrentamento do Superman com o Lobo, ou do Superman se aliando ao Lobo. É um filme maior que Supergirl. E aí depois você pode fazer a série do Lobo. Eu acho que o lugar dele, realmente, é série barra HBO Max. É que assim, ó, papo reto, eu acho que o filme da Supergirl, ele vai conseguir se pagar, assim, ó, no limite, usando VOD, usando tudo que tem direito, mas deve conseguir se pagar. E aí o filme do Cara de Barro também consiga se pagar porque ele é barato, mas depois disso, eu acho que a DC vai fazer só filme de herói grande. E o Lobo não está entre eles. Mas isso não quer dizer que você não possa abrir espaço para herói médio, pequeno, na HBO Max, que é onde as pessoas podem ser introduzidas a esses personagens que são muito legais. Mas assim, o Jason Momoa tem razão. Tem que construir uma audiência. Ele dá essa frase, ela não vem do éter. Não é ele que acha isso, porque por ele faria o filme ontem. Ele tá repetindo o que alguém falou pra ele. Provavelmente o James Gunn. Ó, se tiver audiência, vamos construir, daí a gente vê. Isso mostra que eu acho que a própria DC Studios entendeu que não dá pra sair fazendo filme de qualquer personagem aí. Acho eu. Mas claro, daqui a pouco pode anunciar o filme do Bane e do Deathstroke. Ai, daí a DC me quebra, né? Mas esse é o único filme especulado que não é grande. Porque os outros filmes é o Brave and the Bold, é a Mulher Maravilha, é os Jovens Titãs. Esse é o possível line-up do futuro do DCU, né? Pra mim essa é a mensagem, heróis grandes. Bem, vamos seguir aqui porque essa entrevista da Collider com o elenco da Supergirl continuou. E eles entrevistaram a roteirista do filme, a Ana Nogueira. Sim, a Ana Nogueira, a que escreveu Supergirl, estava escrevendo o filme dos Jovens Titãs. O James Gunn pediu para ela parar, para ela fazer o filme da Mulher Maravilha. E como ela tem aí 3 projetos de DCU, o nome dela é grandão dentro da DC Studios. Existe uma expectativa muito alta no roteiro que ela vai fazer no filme da Supergirl, mas principalmente no roteiro da Mulher Maravilha. Por isso que já estão perguntando para ela. E sobre a Mulher Maravilha, ela respondeu assim, ó:
Eu teria um alvo na cabeça se falasse demais, mas tento abordar cada personagem que escrevo a partir do que me parece mais verdadeiro sobre ela. Coloco vendas nos olhos e vejo o que a personagem significa para mim, antes de levá-la para as páginas. Essa foi a resposta dela, que na minha opinião é aquela resposta bem protocolar. Quando ela fala, quero colocar vendas nos meus olhos para ver o que é o personagem, e aí depois eu escrevo, faz parte da preparação de escrever qualquer roteiro, especialmente de uma franquia, de uma personagem já estabelecida. É uma pena que, quando a gente fala de Mulher Maravilha, as respostas são sempre muito abrangentes. O James Gunn, quando fala da Mulher Maravilha, é uma coisa mais superficial, sabe? É um conceito. E aqui a Ana Nogueira, ela sequer tentou descrever a personagem, ela sequer tentou esboçar alguma coisa que ela sabe sobre a personagem. Primeiro porque ela deu essa frase aí de que o James Gunn iria matar ela, né? Se ela falasse qualquer coisa. O que é compreensível, tá? Não faria sentido nenhum ela chegar e... Não, mas aqui, ó, o meu filme da Mulher Maravilha é inspirado na run do Greg Rucka. A gente vai adaptar Mulher Maravilha e Riqueteia. Ou então que ela falasse que vai ser baseado no George Pérez, né? Que o Ares é o vilão, ou a Cersei é a vilã. Ela nunca iria falar isso, sabe? Ela nunca iria revelar qual é a run que ela tá se inspirando. Mas é uma pena, porque de qualquer jeito, sempre quando se fala de Mulher Maravilha, é uma discussão muito diferente de quando se fala de Superman e Batman. Porque é a Trindade, gente, os três deveriam estar no mesmo nível. Mas quando se fala de Batman, todo mundo que pega o Batman para escrever ou para dirigir, já começa citando, o Batman Ano 1, Batman Longo Dia das Bruxas, A Piada Mortal. Sabe, o pessoal sabe de cor essas histórias. Até mesmo esses roteiristas que talvez nunca tenham lido qualquer coisa do Batman, mas eles sabem essas histórias. O Superman também é a mesma coisa. Me lembro do James Gunn falando do Superman All Stars, do Birthright, da Action Comics dos 952. Sabe, são histórias que os roteiristas têm na ponta da língua, né? O James Gunn como roteirista do Superman. Matt Reeves, cara, no DC Fandome, absolutamente do nada, citou Batman Ego, que hoje já não é mais uma história desconhecida do Batman, mas é uma história que não tá no mesmo nível de popularidade que Piada Mortal, Longo Dia das Bruxas e Ano 1. Mas tava lá o Matt Reeves citando o Batman Ego. E o Batman Ego tem uma relação com The Batman, mas não é a história do The Batman. O que eu quero dizer é que ele tá disposto a conversar sobre a mitologia do personagem, ele tá ligado nisso. Eu espero que a Ana Nogueira, o James Gunn também, quando se trata de Mulher Maravilha, enriqueça um pouco mais a discussão sobre a personagem e não fiquem nessa coisa mais no éter da personagem. Mas ela é a personagem feminina mais importante da história da DC. Sim, todo mundo sabe disso. O ícone é diferente da personagem. A personagem tem histórias. Vamos conversar um pouco sobre as histórias também. E eu não tô dizendo que tem que ir no fundo do baú e pegar o super clássico cult da Mulher Maravilha. Eu só quero que falem um pouco da Mulher Maravilha, no que eles entendem que é a Mulher Maravilha como personagem e não como ícone. Porque o máximo que eu vejo de citarem alguma história da Mulher Maravilha é aquela HQ História, das Amazonas, que é uma HQ espetacular, é uma ilustração, assim, meu Deus, é fenomenal aquilo dali. Mas aquilo dali é a origem das Amazonas, sabe? Como personagem, a Mulher Maravilha, não tem muita coisa, não tem nada. É a última página. Enfim, eu sei que eu tô reclamando aqui, mas é que eu vejo que quando falam de Mulher Maravilha, falam do ícone que ela é, e não das histórias, e eu acho isso errado. Eu só queria que a atenção, a discussão em cima da Mulher Maravilha fosse, né, como fizeram com All Stars. Né? Pô, o James Gunn falou várias vezes, assim, não, o Superman All Stars é uma inspiração do meu filme. Foi um filme exatamente igual ao Superman All Stars? Não, tem um pouco a ideia da HQ, mas é muito longe a história do Superman All Stars. Não tem nada de errado você falar um pouco da história que talvez você esteja se inspirando, não necessariamente, ou da história que você gosta. Não necessariamente você tá dando spoiler do filme, sabe? Você tá dando uma revelação super bombástica. Não, você só tá falando da personagem, porque provavelmente, para escrever uma história como Mulher Maravilha, você pesquisou. Ao pesquisar, com certeza teve coisas que você gostou. É uma personagem fascinante. Poderia falar isso, sabe? Mas daí, tipo, eu entendo ela, que ela tem medo do que o James Gunn possa proibir que ela possa falar. Mas aí eu também culpo o James Gunn. Né? Deixem as pessoas falarem sobre Mulher Maravilha também, das histórias. E não sobre a responsabilidade de quem é fazer o filme da Mulher Maravilha, porque esse papo a gente já escutou 500 vezes.
Eu sei que é pesado, eu sei que é uma grande responsabilidade você fazer o roteiro da maior heroína de todos os tempos. Mas se a gente nunca elevar a conversa de Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha vai ser sempre o ícone que ninguém conhece as histórias. Sei lá, no máximo as pessoas leram Riqueteia, que é, eu acho que é a história mais popular dela, né? Mas é isso. Eu espero realmente que em breve a DC anuncie o filme da Mulher Maravilha e no momento que eles anunciarem, falem da personagem, falem das histórias, falem das vilãs, falem do que vocês estão lendo. Sei lá, como que elas entendem que tem que ser o panteão dos deuses? Qual que é o nível de interferência que o panteão dos deuses tem que ter numa história da Mulher Maravilha? Tem que ter muito, tem que ter pouco? Eu acho que esse tipo de coisa é tão importante quanto falar da personagem ser icônica ou não, pra cultura pop, sabe? Na verdade, assim, ó, tudo que eu quero é que a Mulher Maravilha seja tratada no nível de excelência que se trata Superman e Batman. É isso. Mas enfim, eu não tô falando especificamente da Ana Nogueira nesse caso, tá? E sim da DC Studios de uma forma geral, especialmente James Gunn, quando envolve Mulher Maravilha. É que agora, provavelmente assim que o filme for anunciado, a Ana Nogueira meio que vai virar a cara da Mulher Maravilha até o filme sair, porque ela vai ser a pessoa que tá escrevendo. É um dos empregos mais importantes da DC Studios nesse momento, né? Mas enfim, vamos agora pro último rumor, que é um rumor envolvendo o novo jogo do Batman da Rocksteady. Bem, a informação veio desse insider aqui, que é o Fortress of DC. E bem, eu já disse aqui uma vez sobre esse insider. Já teve coisas que esse insider acertou e eu já vi ele errar. Então não é 100% confiável, não é porque ele tá dando essa informação que ela está certa, tá? Tô repercutindo aqui também pra gente comentar um pouco a ideia do jogo. Mas basicamente ele disse aqui nessa série de tweets que aquele primeiro rumor envolvendo o jogo do Batman Arkham Beyond, que seria um jogo do Batman do futuro com o Terry, isso foi uma primeira ideia que a Rocksteady cogitou em fazer, mas tudo isso aconteceu antes de uma possível suposta reunião com o James Gunn. Quando aconteceu essa reunião, meio que a ideia do jogo do Batman do futuro ficou para trás, e realmente o que apareceu era fazer um jogo mais tradicional do Batman, sem ter um risco grande, e sim fazer um jogo mais clássico do Batman Arkham, com o Bruce Wayne e tudo mais. O Insider não tem mais nenhuma outra informação. Não sabe se seria tipo um reboot da franquia Arkham, não sabe se seria uma prequel, se iria se passar antes do Arkham Asylum, depois do Arkham Origins, se seria passar depois do Arkham Knight. Essa mesma pessoa também disse uma outra coisa envolvendo o jogo da NetherRealms. A gente sabe que tem um jogo sendo desenvolvido na NetherRealms, que existe grande possibilidade de ser um jogo da DC, e a informação é que o jogo vai ser anunciado no Game Awards lá no final do ano. Então não seria na Gamescom, né? Tinha até esse rumor, que poderia ser anunciado na Gamescom. Não, na Game Awards final do ano. Como já aconteceu em outros anúncios da NetherRealms. E o Insider até falou que o jogo seria lançado em 2027. No mesmo mês que o jogo Injustice 2 iria completar 10 anos. Mas isso não significa que o jogo seria do Injustice, tá? Nenhum Insider sabe o que é esse jogo. Pode ser uma coisa completamente nova, pode ser o Injustice. Hoje, né, parece que seria um jogo novo. Quanto a essa informação da NetherRealms, é aquela coisa, né, é aquele chute fácil. É óbvio que deve ter algum anúncio grande na Game Awards. É o local onde se faz esse tipo de anúncio, né, como não teve nada na Summer Game Fest, né, você vai para o outro grande evento, que é o Game Awards. Eu acho que tem grandes chances de realmente ser anunciado alguma coisa desse jogo de luta da DC. Agora, quanto ao jogo do Batman Arkham, eu acho que tem grandes chances desse rumor ser verdade, tá? Porque é um jogo seguro. A gente tá nesse momento que a Warner passou por muitos problemas por causa do fracasso do Esquadrão Suicida. O estúdio sobrevive, claro, porque é a Rocksteady. A Warner confia na Rocksteady, dadas as circunstâncias, né? Depois de acontecer o pandemônio no jogo do Esquadrão Suicida, ali foi o pior dos piores cenários. O que eles vão fazer? O jogo super, hiper, mega seguro do Batman. No caso, o Batman Arkham da Rocksteady. Mesmo que não seja uma fonte que tá dando isso pra ele e seja só um chute da pessoa, é um chute bem possível de acontecer. Na minha opinião, de Gabriel, né, eu acho que seria mais legal um jogo do Batman do futuro pelo fator diferente, né, por causa do mapa, né, a gente nunca teve uma Gotham do futuro. Mas também, né, quando foi o último jogo Batman Arkham do Batman, Arkham Knight, né, e já tem, tipo, 12 anos, né, 12, 13 anos. Tem muito tempo, até sair vai dar mais tempo. Então talvez seja a hora, né, de realmente só ter um jogo do Batman Arkham, né, seguro ali. E eu também vejo que tem espaço para você fazer um jogo Arkham Knight melhorado.
Porque o Arkham Knight é aquele jogo que se passa tudo numa noite. Eu acho que seria muito mais legal um jogo Arkham que se passa ao longo de vários dias, né? O Lego Batman isso aí, eu acho que o Lego Batman tem essa ideia de passagem no tempo que muito dá pra levar pro Batman Arkham. Investigações que vão acontecendo ao longo dos dias, das semanas, e o Batman vai, né, resolvendo coisas. Como tem mais ou menos no Gotham Knights. Isso é uma coisa que o Gotham Knights faz bem. Tem várias pequenas coisinhas assim que eu gosto do Gotham Knights. O problema realmente é aquele gameplay, né? O modo de locomoção. Então tem muito espaço para você pegar a base do Arkham Knight, a passagem de tempo do Lego Batman, algumas missões do Gotham Knights, até a ideia de controlar outros membros da Batfamília é bem legal, e jogar tudo num Ultimate Batman Arkham, sabe? Eu acho que dá pra fazer isso, acho que seria bem legal. Mas não seria o meu jogo dos sonhos, né? O meu jogo dos sonhos hoje é o Batman do Futuro, pela questão da Gotham futurista, que eu acho que isso seria realmente sensacional. Mas enfim, esse é o rumor, né? Nesse momento, mais chances de um jogo mais tradicional do Batman Arkham do que um jogo do Batman do Futuro. Agora é a vez de vocês. Comentem aqui o que vocês estão achando sobre tudo isso. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.